Seu Valdeci, há quantos anos... Primeiramente, desculpe de eu interromper. Eu costumo dizer assim, quando a gente vai falar em nome dos Três Reis, em nome de que a gente está dentro de uma casa de oração, a gente tem que pedir licença a Deus. E eu acostumei assim, aprendi, Deus me ensinou. Primeiro a gente tem que manter 1 minuto de silêncio, antes da primeira palavra, para poder a mente entrar em contato com Deus dentro de uma casa de oração. Então vamos manter a tradição. Pai nosso que está no céu, vinhamos pela estrada com a bandeira na mão, rezando nas profecias no induto do Natal. Pai nosso que está no céu, a chegar no seu terreiro, voz de Deus a luz acesa, é sinal de alegria. Por cima do seu telhado tem um anjo passeando, para alegrar quem está doente e acordar quem está dormindo. Lá no norte do país, uma estrela apareceu. É a guia dos Três Reis na sua longa jornada. Na sombra do seu telhado existe a bandeira parada. Viemos rezar as profecias no induto do Natal. Venha abrir a vossa porta, é receber nossa folia. É a guia dos Três Reis na sua longa jornada. Valdeci é o incentivador das Folias de Reis. É ele que está sempre em contato com o poder público, ele vai, ele sabe. Então, Valdeci é o campo social das Folias de Reis. Nós somos no mês de março, ai, 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 como beijei, ai, ai. O que reza as escrituras é o mês das profecias. Mestre Fumaça é o afeto religioso de um grupo e de uma comunidade também. Hoje o mestre, ele não é só a casa dele, né? O entorno dele, todos já o conhecem. É uma fé inabalável. Eu hoje diria que Mestre Fumaça é a fé e é a divindade ao mesmo tempo, né? Tá? A divindade. O culto aos Santos Reis se dá ainda em período medieval, quando Frederico Barba Ruiva leva os supostos restos mortais dos magos para a Catedral de Colônia, na Alemanha. Já no Brasil, a devoção chega pelas mãos dos colonizadores portugueses, padres jesuítas que se utilizavam dos autos dramáticos para catequizarem os povos originários. Figura conhecida por utilizar esses recursos teatrais foi o missionário e hoje santo Padre José de Anchieta. Com o passar dos anos, a mistura dos autos portugueses com o borogodó brasileiro gerou o que conhecemos hoje como reisados ou folias de reis. As folias são compostas pelos mestres e seus foliões, que com danças, cantos, preces e encenações visitam casas de devotos com suas bandeiras para celebrar a adoração dos 3 reis magos ao menino Deus.
A saga é narrada na Bíblia pelo Evangelho de São Mateus, quando 3 reis do Oriente partem em busca do local exato do nascimento de um novo rei, Jesus, prometido como Messias. Gaspar, Baltazar e Melquior popularmente são conhecidos como magos, astrônomos, estudiosos do céu, que, guiados por uma estrela, partem em direção a Belém, em busca de adorar o menino. Nasci num sábado, dia 8 de abril de 1941. Os meus parentes, eles estavam fazendo uma festa de reis. Aí, às 8 horas da noite, minha mãe começou a passar mal, eu ali, né, querendo conhecer o mundo de Deus. E aí, por um acaso, quando chegou às 9 horas da noite, eu nasci. Aí lá eu fui registrar, e dali fomos tocando, eu fui me criando, sempre vendo naquele ambiente folia de reis, mas sentindo que o meu sangue corria na veia. Não tinha outra coisa que me agradasse a não ser escutar umas pancadas de folia. O símbolo da minha família é folia de reis. Eu comecei em folia lá no meu lugar, no município de São Sebastião do Alto, no lugar, um vilarejo, por nome Ponte de Faria. Primeira coisa que eu fui fazer na folia, eu fui conduzir uma bandeira, uma féria de bandeira. Aí fui para Lacomba, Tribobó, carreguei essa bandeira Estrela do Oriente, outra bandeira, 11 anos. Aí o moço parou, que chamava Lorival, ele falou, meia-noite chamou todo mundo para rezar, rezemos, falou, hoje eu estou parando com a folia. E acabou que ele largou tudo para lá, eu saí, fui, passou um ano. Aquele folião que estava lá com a gente, falou assim, vamos botar a folia na rua? E eu falei, vamos. Eu brinquei 21 anos. 21 anos de palhaço. Então você vai brincando de palhaço, falando aquelas detalhes, palhaço, coisa e tal, vai assistindo o mestre cantando para você, coisa e tal, e depois você sente aquela vontade de você rezar o rei. Então eu fui para a folia do cidadão aí, avô dessas filhas minhas. Quando foi um dia, eu era casado com a filha dele, né? E nós batemos boca, ele foi, agarrou e me expulsou da folia. Nós estávamos cantando na chumbada, no centro espírita, a dona chama Rosa Peixe. Aí ela falou assim, olha, eu já doei 6 bandeiras, falta eu doar uma. E essa uma eu vou doar para você, que você está com a bandeira dos outros. No dia que eu fui pegar a bandeira, eu chamei esse mestre. Lourinho, vamos lá para você pegar a bandeira nesse dia. E hoje estou com a bandeira seguindo há 38 anos com a bandeira Estrela Nova do Oriente, que é minha. É minha não, é de Deus dos Reis. E eu falei assim, sabe qual é o melhor? O melhor eu falei uma folia para mim, minha filha está ficando grande. E falei assim, vou montar uma bandeirinha para mim, vou bater por aí afora. Quem quiser me receber, recebe. Quem não quiser, não recebe. Ah, montei isso aí por aí afora. E deu certo para nós. Aí os grandes passavam assim, vocês estão muito pequenininhos, mas não é nada. E chegou aqui, nós se encontramos e ficamos cantando o Reis, conforme estamos hoje. E hoje eu sigo minha jornada. Tudo que eu tenho lá é meu. Meu não. Entre aspas, de Deus. O mestre, ele agrega quem faz parte da folia. São familiares, mas também são amigos que são os foliões, né? O contramestre, o alferes, os outros integrantes, né? Então, você tem aí a folia como esse espaço de sociabilidade também. Porque o que significa a festa? A festa, no fim das contas, é uma construção de pertencimento à coletividade. Sobretudo a partir do século XIX, com a industrialização, em que há um processo de violenta descoletivização do ser, como eu costumo dizer, né? Que quebra laços coletivos.
que fragmenta o sentido comunitário da vida. E a festa é um espaço de reconstrução dessa ideia de pertencimento à coletividade. Porque muita gente acha que a Folia de Reis é só em dezembro. Não. No dia 24 de dezembro, eles começam a jornada, que sai no dia 24, e aí todos os sábados eles visitam as casas que já convidam muito antes. Quando para essa história, eles ficam visitando a outra bandeira. Por exemplo, geralmente nós fazemos as festas em julho, comunica as outras bandeiras com as irmãs, realmente dá numa base de 10, 15, 20, até 30 bandeiras já teve, e dá um público ali de aproximadamente 1.200, 1.500. A festa de remate eles botaram lá Luiz Alvarenga, fotógrafo dos Reis. E tinha um varal de corda de sisal com um pregador de madeira com as minhas fotos. Porra. Eu ia pra casa dos caras, comprava pão, mortadela, refrigerante, vamos juntar aqui. Espetacular. Espetacular, assim. Ter conhecido a Folia de Reis na minha vida foi um marco, foi um diferencial. Eles não vivem no eu, né? A coisa ali acontece no nós somos. Então, quando a gente trabalha com Folias de Reis, eles são grupos que têm uma solidariedade extrema. É perceptível como essa troca se dá no dia a dia. Eu já fui cantar numa casa, estava cantando numa casa, tinha um banquete. E tinha uma senhora, escurinha, igual a mim, falou, eu sou apaixonado por folia, mas eu não posso levar lá em casa, porque eu não tenho nada para botar na bandeira. Eu falei, minha senhora, eu estou na rua com essa bandeira, nem atrás de dinheiro, não. Eu não sou obrigado na casa da senhora, atrás de nada da senhora. A senhora não tem. Quando a gente sair daqui, nós vamos cantar na tua casa. A velhinha ficou tão feliz, chorou tanto, que acabou nós tudo chorando. Uma vez eu fui na casa de uma moça, cheguei lá, a filha dela estava ruim, e a filha dela chorando, desesperada, nós batendo lá na porta dela, e quando estava aquela confusão no fundo, e nós chegamos, aí vieram todo mundo, ela recebeu nossa bandeira, ela ficou assim, então, eu falei, poxa, a moça, o que foi, minha senhora? A minha filha perdeu o namorado, ela está ruim, já levei no médico, está assim, está assado, o noivo dela está aí e tal. Aí. Eu falei, tá bem. Fiz uma promessa da nossa bandeira, e nós viemos embora. Quando foi 2 meses depois, ela bateu aqui em casa, e pulou a nossa caixa aqui. Sua Fumaça, cadê o quê? Sua Fumaça, que benção. Aí minha filha aí, pô, a moça estava bonita, forte, gorda, um rapaz ali, dirigindo um carro. O senhor falou que a festa ia ser quando? Vamos fazer dia 2 de março. Ele falou, tá bem, dia 2 de março nós vamos trazer umas coisas para o senhor. Quando foi no dia 2 de março, ela veio aqui, sua Fumaça. Ela falou assim, poxa, Fumaça, a coisa foi tão boa, que minha filha já arrumou até trabalho. Minha filha está trabalhando, está ganhando dinheiro. Eu falei, minha senhora, Aí falou assim, a moça veio, chegou aqui, me entregou 120 mil reais, e me devolveu a fita da bandeira que ela veio devolver. E eu botei na minha bandeira e consegui mexer com a fita. Muita coisa boa. Eu vou na casa daquela pessoa, ele pode não ter uma caneca d'água. Mas eu, sendo devoto dos terreiros, de Deus dos terreiros, eu sou obrigado a ir lá. A missão faz a gente lá. Como que as Folias de Reis chegaram em São Gonçalo? Antes de responder essa pergunta, é preciso identificar uma grande marca religiosa presente na história da cidade, a começar pelo próprio nome. E para entender, vamos voltar lá no século XVI, antes mesmo dos portugueses chegarem na região, que já havia sido habitada pelos povos sambaqueiros, mas que, na chegada dos lusitanos em terras brasileiras, era povoada pelos tupinambás. Já na fase da colonização portuguesa, um episódio importante para explicar a origem da cidade é a França Antártica, a tentativa de colonização francesa na Baía de Guanabara.
Os franceses se aliam aos índios tamoios e aos tupinambás. Já os portugueses fazem aliança com os índios termiminós na luta pela região. Com a vitória dos portugueses, toda a orla da Guanabara foi concedida em Seis-Marias, grandes extensões de terra concedida àqueles que participaram do processo de expulsão dos franceses. Em fevereiro de 1579, Gonçalo Gonçalves, aliado de Portugal, recebe uma das grandes fatias de terra, com o intuito de torná-las produtivas em até 3 anos. Em sua sesmaria, ergue uma capela em homenagem ao seu santo de devoção, São Gonçalo do Amarante. E assim temos oficialmente o processo de colonização da cidade. A capela, ela é uma das mais antigas do Brasil, erguida para o São Gonçalo. Ele foi muito popular em Portugal e no Brasil por esse vínculo ao mundo rural. São Gonçalo encontra, através da linguagem simples e popular, uma maneira de falar de Cristo. Padroeiro dos violeiros, o santo usava a seresta e a dança. Por vezes se enfeitava com fitas, rendas e saia para atrair as prostitutas e assim falar do Evangelho. Para impedir que as moças praticassem a sua profissão, né? E aí dançava e cantava com elas a noite inteira, fazendo com que elas estivessem no domingo preparadas para a celebração da missa que ele fazia. São Gonçalo também leva a fama de santo casamenteiro. Conta a tradição que no vilarejo de Amarante, em Portugal, muitos casais viviam juntos sem a bênção matrimonial. Gonçalo logo tratou de os casar, para a revolta dos mais tradicionalistas da época, que defendiam que o sacramento só poderia ser concedido a moças virgens. Daí nasce a tradição de ser casamenteiro de mulheres mais velhas. Essa questão da religiosidade ela é muito importante, porque conforme você vai fazendo, expandindo essa sociedade escravocrata, agrária, você vai expandindo a rede de igrejas e capelas da região e a religiosidade católica vai se fixando nessa região. Em 1644, a região é elevada à sede de freguesia. A capela, então, se torna uma paróquia. No século XIX, a freguesia fica a cargo de Niterói, que nesse momento era a Vila Real da Praia Grande. E somente no ano de 1890, São Gonçalo consegue sua autonomia como município. Vim da minha terra, minha mãe ficou chorando. O meu filho é onde vai, não demora a voltar. Não precisa ter cuidado, que eu vou mais torno voltar. Quem nasceu em Pernambuco, mãe não vive em outro lugar. Você tem em São Gonçalo o estabelecimento de indústrias desde o finalzinho do século XIX, com a ampliação da malha ferroviária, então você tem várias indústrias se estabelecendo. E aí você tem um processo migratório de todo o Brasil. Então essas pessoas que estão chegando com poucos recursos vão se estabelecer na região da Baixada Fluminense e em São Gonçalo, regiões próximas que permitiriam o acesso de trabalho. Elas vão ali reconstruir as suas vidas. E um elemento importante é o elemento da religião. Porque na zona rural o clero estava muito distante, né? Então esse catolicismo ele estava mais assim, né, nos centros, onde a elite se concentrava. E essas pessoas tinham autonomia, né, para fazerem as suas rezas, ladainhas, todos os seus rituais, né? Porque a Folia de Reis é um ritual religioso. Que o rei não é para cantar, o rei é rezado, não é reza. A gente reza com intenção, com a boa intenção, com a fé. Aí, por exemplo, você veio e põe nossa bandeira, lá dentro da sua casa tem um presépio. Aí é que está o duelo.
Os santos que tiver ali, a gente tem que cantar. Por exemplo, no Natal. No Natal a gente tem que rezar o que está naquele presépio. Para rezar o presépio direitinho, se leva 1 hora. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por outro lado, São Gonçalo sempre teve experiências outras religiosas. A Umbanda ela tem como berço a cidade de São Gonçalo, a região de Neves, o Zélio de Moraes, de família católica, e que vai aí formar todo um conjunto de concepções que traz elementos indígenas, traz elementos africanos e forma a religião que vem sendo considerada a religião tipicamente brasileira, que vai juntando essas matrizes, que é a Umbanda. A folia está dentro desse universo. O grupo, na sua origem, né, ele é formado por 12 pessoas, né? Cada um exercendo uma função dentro do grupo. Quando você sai, tem um bandeireiro, que se chama o ofério, que trata bandeireiro, que não é bandeireiro, é ofério. Tem 2 meninas, mas tem que ser virgem. Uma de um lado, outra do outro, e o ofério no meio com a bandeira. Cada uma com um presente na mão. Para quando chegar na festa, fazer a entrega daquele presente no altar. O centro da Folia de Reis já tem que sair com 12 apóstolos. 12 folião e um soldado de Herodes, um palhaço. Existem versões a respeito do palhaço. Quem seria ele, né? Uns dizem que, no fim das contas, os palhaços representam os soldados de Herodes que se converteram ao cristianismo, naquele contexto em que Herodes ordena que a Sagrada Família seja perseguida, é o massacre dos santos inocentes, porque Herodes recebeu dos Reis Magos a notícia de que o menino nasceu e ele, de todas as maneiras, quer que o menino seja morto. Então há quem diga que o palhaço da folia representa o soldado de Herodes convertido ao cristianismo. Namorei uma menina chamada Rosinha Branca. Agora ela está em casa com osso e pura pelante. As meninas de hoje em dia são cheias de rococó. Por cima vestido novo, por baixo molando o sol. Outros falam, por exemplo, que os palhaços são aqueles que disfarçam, né, que enganam, que ao brincar distraem os verdadeiros soldados de Herodes para que a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, consiga atravessar a Península do Sinai e, atravessando a Península do Sinai, ir para o Egito. Eu vou dar minha despedida, como deu mané da hora. Mataram por lá de dentro, picaram por lá de fora. Mocidade não repara, pinca fogo, vai-se embora isso. E foi o que aconteceu em São Gonçalo. Eles foram se encontrando e os grupos foram se reinventando, se recriando, mas sem perder a raiz comum, que é a passagem dos reis ao encontro do menino Jesus. Foi a fé que não se perdeu. A fé é a maior coisa do mundo, né? Sem fé não consegue nada. A pessoa gosta de Deus, ter fé em Deus, a gente consegue tudo. Esses dias mesmo tinha um cara aí, ele foi preso, aí estava lá para pegar testemunha lá e coisa e tal e tal. E ele veio com a mãe dele e fizeram uma promessa aí com a minha bandeira e pediram para fazer uma oração para ele. Nós fizemos uma oração forte aqui, em nome de Deus, em nome da Santa Virgem Maria. Agora foi solto antes. Foi solto antes. As testemunhas não reconheceram ele como bandido. Eu sou uma pessoa de muita fé. A cada dia que vai se passando, a gente está nessa pandemia, eu venho aqui acendo a minha velhinha. Meu pai pode até esquecer, mas eu não esqueço não. Quando ele vem aqui já está aceso. Então vem de tradição, de família em família, vai passando de geração em geração. Aprendemos a ter fé nos três reis, porque quando a gente se sente com um problema, a gente vai lá, ajoelha no pé da bandeira, a gente ora, a gente pede e nós somos atendidos.
como também quando a gente visita a casa dos outros, que a gente encontramos enfermidades nas pessoas da casa, né? Aí a fé ela pega a bandeira, vai lá, cruza. Nossa bandeira foi lá, no caso, os Três do Oriente, visitou aquela casa, aquela pessoa, e depois daquela notícia que nós tivemos que aquela pessoa estava de pé, curada. A bandeira é o emblema da folia, né? Ela é o objeto de mediação entre o folião e a divindade, entre o folião e o sagrado. E o sagrado, para eles, são os três reis do Oriente. Eles se materializam ali, naquele objeto simbólico. Cada bandeira que você ia, você ficava impressionado com a fé, né? Eu via as pessoas falar assim, cara, eu criei minha família toda em cima de uma bandeira de reis. Porra, tu olhava um senhorzinho, cara, tu fala assim, como é que ele aguenta andar aquilo tudo com uma sanfona pendurada e tocando? É a fé nos reis, cara. É a fé. E assim, um casebrezinho, eu entrava dentro de um casebre, mas você via uma energia boa. Você fala assim, caramba, cara, você vai sair daqui purificado. Percebo que muitos pedem a mim para me parar, passar bandeira nelas, que elas acreditam também. E muitos já ficaram curados de doenças e tudo, bandeira, cara, né? Eu sou devoto de Santo Reis. Você vê que quando eles falam de Santos Reis, eles dizem que Santos Reis já virou um. Existe um movimento inverso ao da Santíssima Trindade, quando Deus vira três pessoas, Pai, Filho, né, Espírito Santo. As folias de reis acontecem como inúmeras manifestações da fé brasileira naquele espaço encruzilhado em que o profano é sacralizado e o sagrado é profanado o tempo inteiro. Então a gente não consegue ter a dimensão de onde começa um, onde começa outro. E são festas que envolvem devoção, são festas que envolvem a fé, mas são festas também que envolvem os sabores, os saberes, os afetos, as corporeidades que circulam em torno dos grupos de foliões, as danças da folia, os palhaços, as crianças que brincam participando. Então, nesse sentido, não há como se estabelecer uma distinção. O profano é sagrado, o sagrado é profanado. É a sacralização do profano e a profanação do sagrado que estão acontecendo o tempo inteiro e com muita consistência. Lá em Itaboraí, o palhaço de Itaboraí pegou o palhaço do Menino Deus naquela rima maluca, mas aí quando foi na minha festa eles queriam a forma do outro. E o povo, o outro povo, querendo guerra. Aí eu agarrei, chamei os dois palhaços, sentei lá no terreiro da sede, conversando com os dois palhaços. Cada um com um revólver na cintura. Deus é tão poderoso, eu falei, me dá sua arma. Ele olhou para mim assim, me dá, eu vou te dar a minha arma. Falei, me dá. Deus entrou na mente dele e me entregou. Fui em cima do palhaço do outro, do Menino Deus, falei, fulano, me dá a sua arma. Ele me entregou. Todos os dois me entregaram a arma dele. Ali dentro, eu sentado, dono da folia, dono da fé, sentado dentro da minha sede, conversando com ele. E aí fui para cima dos dois donos da folia. Eu falei, mas que papel bonito que vocês iam fazer. Acabou a guerra, ninguém brigou. Ali mesmo se abraçaram os dois palhaços, que ia ter guerra de sangue, se abraçaram, se beijaram ali dentro, acabou com a guerra ali dentro. Então isso é coisa de quem é? Coisa de Deus. Quem sou eu para ter o poder para embargar uma guerra daquela de criança conforme eu estava lá querendo fazer? Isso é um milagre de Deus. Olha, eu já teve uma vez, eu fui fazer uma festa minha aqui, e eu contei com um camarada, que disse que ia me dar o arroz para a festa, 30 quilos de arroz. Sabe o que aconteceu?
Eu tinha 7 quilos de arroz em casa. Aí fiz 1 quilo para o almoço, os caras que vêm me ajudar a fazer a barraca, aí ficou 6 quilos. Aí a cozinheira minha, que era uma comadre minha, foi cozinhar para mim, falou, compadre, eu falei, o rapaz vai vir, pai, que ele vai cantar comigo. O cara morava no Rosa. O cara deu uma briga lá no Rosa, lá com a família, meteram o cacete nele, largou, foi embora, foi pro Rio, lá para onde moravam os parentes dele. E cadê o arroz? Você sabe que aqueles 5 quilos de arroz tem para me tratar 4 folias? Porra, caralho, rapaz. O milagre que Deus me deu, pô. Eu acredito, senão eu ia passar vergonha, muita vergonha. Mas graças a Deus, Deus deu socorro, já sobrou aí. Porra, rapaz, que porra. Meu Deus do céu, poxa vida. Dentro das culturas populares, as culturas tradicionais, elas são culturas dinâmicas. E nós podemos vincular isso à própria ideia da ancestralidade. Quando você trabalha com a ideia da ancestralidade, é muito importante que a gente saiba diferenciar o que é ancestral e o que é antigo. Só é ancestral aquilo que continua sendo pertinente para o presente. O que é ancestral faz sentido hoje. O que é antigo não faz. Então, quando você reconhece que uma manifestação ela é importante para a identidade de um lugar, de uma comunidade, cabe também ao poder público esse papel de apoiar financeiramente, né, na manutenção daquele grupo. A gente sabe que tem uma indumentária, todos esses grupos, tem instrumentos musicais. E se eu não sou socialmente provido de recursos econômicos para isso, como é que eu vou manter isso? A legislação de patrimonialização que vem dos anos 2000 para cá, ela é uma legislação que visa reconhecer e preservar essa manifestação. Mas apenas a legislação não garante a continuidade do bem. A gente precisa de políticas públicas para fazer com que, né, essas pessoas se sintam incentivadas a continuarem com aquilo ali, porque é memória. A memória nos garante identidade. Esse patrimônio está indo embora, porque tinha muitas bandeiras aí e agora só tem 2. Eu dou um cartão e está escrito Associação de Folia e... Ué, ainda existe isso? Por que fala isso? Porque o governo não se preocupa. Porque se eles se juntassem e pensassem da mesma forma, discutissem um projeto para ajudar mais a Folia de Reis a levantar, eu acho que até os jovens chegariam mais. Você inserir um jovem numa Folia de Reis é muito complicado. Isso tem que ser uma coisa que vem de berço. Então, a minha grande preocupação é renovação. Renova como? Eles têm na liderança, no mestre, né, a figura principal. E quando o mestre morre ou adoece, o grupo acaba se desorganizando, se desestabilizando, porque o mestre é o provedor. Hoje em dia, em São Gonçalo, para dizer uma verdade, só tem eu e só vou descer. Enquanto eu estiver vivo, minha bandeira anda. Agora, depois que Deus me tirar, os meus filhos, eu não acho que eles vão... Isso eu penso, né? Que às vezes a gente pensa uma coisa diferente, né? O futuro é mau, meu. Eu tenho para dizer para você é mau. É mau. Você vê que tinha 15, só tem 2. Eu estou quase parando. E o resumo de São Gonçalo é dar Deus para a Folia de Reis. Porque quando trocam governos, né, tem uns que aceitam, tem outros que não. E, né, eu já fui chamada de macumbeira, mas achei que era uma velha de bengala, falando de folclore, entendeu? E por pessoas que se diziam intelectuais, sabe? Falando uma coisa dessas. Não precisa de guerra se eu destruo a cultura de um local. Né? Eu não preciso de guerra, uma guerra silenciosa, com essas disputas religiosas que estão a cada dia mais, né, absorvendo os foliões de reis. Meu sogro morreu, a neta dele era da Igreja Universal, aí pegou a bandeira, levou para a Igreja Universal lá.
Eles acabaram com tudo, e a bandeira e as camisas, o pastor da rua queimou lá na Igreja Universal, queimou a Bíblia que ele estudava, queimou tudo lá na Igreja Universal. E aí aquilo foi rolando, acabou tudo. O avanço de inúmeras designações neopentecostais, sobretudo a partir de meados da década de 80, né, adentrando os anos 90 e hoje se transformando num fenômeno social, espiritual, material muito importante para pensar o Brasil, isso tem um potencial devastador em relação a algumas religiosidades populares que se manifestam coletivamente em culturas de festa. Vem impactando demais na disputa desses foliões. Eu sei de vários que foram, inclusive a gente tem um mestre hoje que a família toda e não está aceitando. E isso não só está presente, sobretudo no ataque às umbandas, no ataque aos candomblés, às culturas de terreiro, e são elas que mais sofrem, não tenha dúvida quanto a isso, mas isso se manifesta também profundamente nas culturas do cristianismo popular. Então há um cristianismo popular que é profundamente afetado por isso que eu chamo de cristianismo do desencanto, porque ele tira do cristianismo uma dimensão mágica de encantamento do ser no mundo a partir do pertencimento à coletividade e a partir da ritualização da vida. Então, quando a gente perde essa dimensão do rito, é o desencanto que está acontecendo. E o grande perigo dessas religiões fundamentalistas é o domínio da cultura. É a potência. A cultura é a potência de um povo. Muito mais do que um ato de fé, muito mais do que um sincretismo religioso. Né? Aquilo dali são histórias, são superações, são milagres que acontecem, entendeu? O que é o meu trabalho? O que me revela? O que me revela é São Gonçalo e Santos Reis. É Valdeci Marcelino, é Mestre Fumaça, é professora Verônica Inaciola, é seu Zé Soares. Seu Zé Soares rezou um Pai Nosso na minha exposição, que era uma coisa mais linda do mundo. Foi mal. As folias de reis são manifestações que guardam riquezas que compõem o diversificado repertório de nosso patrimônio cultural. Preservar essa memória é resgatar e proteger nossa identidade, nossas crenças e costumes de uma gente que se reinventa em seus saberes, ritos e festas. Nosso agradecimento aos mestres que ajudaram a construir a história da cidade de São Gonçalo e abrilhantam os altares da cultura popular. Mestre Defonso, Mestre Francisco Chagas, Mestrezinho, Mestre Lourinho, Mestre José Soares, Mestre Joaquim, Mestre Diocleme, Mestre Caetano, Mestre Coutinho, Mestre Manuel Barcelos, Mestre Valdeci, Mestre Fumaça. Com fé nos santos reis, pedimos que as bandeiras sigam em frente atrás de dias melhores. O que a folia representa para mim é eu ser fiel a ela e saber que eu tenho uma missão que Deus me deu
até o fim da minha vida. Eu sei que a folia de reis para mim vale tudo, é tudo na minha vida. Eu tenho fé em Deus que eu queria morrer, ser sepultado, fardado de reis, e umas pessoas cantando. Esse já veio nesse mundo, esse já veio nesse mundo, já cumpriu sua missão, já cumpriu sua missão. Tão bom assim, né? Reisado é bom.